Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Aline Almeida da Multiplique Ateliê. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês essa capa, que é uma sugestão para a capa de tablet, tá bom? Mas pode ser para caderno, para agenda, o que você precisar. Eu expliquei também como que eu cheguei nas medidas para esta confecção, que é para um iPad. Mas aí, seguindo essa orientação, você pode fazer para qualquer outra peça, tá bom? E olha que legal, ela tem esse bolsinho que dá acesso aqui, ó, a um visor, a um plástico visor. Fechamento com botãozinho em imã. E aqui dentro, ó, eu fiz duas abinhas de plástico para poder posicionar com segurança o iPad e também um bolsinho para guardar documentos, o que precisar, tá bom? Vamos lá aprender essa peça comigo? Eu só peço, se você ainda não for inscrito aqui no canal, você se inscrever, ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, deixa um comentário, esse feedback é muito importante para nós, tá bom? Então vamos lá! Antes de iniciar a apresentação dos materiais, eu gostaria de demonstrar para vocês como que eu cheguei nas medidas para esta capa de iPad. Eu pedi para minha cliente medir o tamanho do iPad dela. Ela me passou as medidas, ele tem 1 centímetro de altura, então eu recortei aqui num pedaço de espuma minha, que tem 1 centímetro de altura, exatamente a medida que ela me passou, que seria do iPad dela. Então, com a minha fita, eu medi a altura que seria a minha capinha, tá? Deixando 1 centímetro de sobra para cada lado. Então, olha só, eu tô trabalhando nessa peça com 26 centímetros de altura, porque eu medi o que seria aqui a simulação do meu iPad e deixei 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo, tá bom? E para fazer a capa principal que vai abraçar o meu iPad, eu coloquei a minha fita abraçando o que está simulando aqui o meu iPad, tá? E deixando 1 centímetro de sobra, deu 41 centímetros, tá bom? E desta forma, eu cheguei na medida de 26 por 41 do corpo da minha peça. Então, você pode personalizar a medida da peça da sua cliente conforme a necessidade dela, tá bom? E aí, tiradas as medidas do corpo principal da sua peça, você vai também chegar às medidas para o bolsinho de plástico cristal, onde o iPad vai encaixado, ou o tablet de qualquer outra marca. Dessa forma, você consegue fazer a sua peça personalizada no tamanho que a sua cliente precisar. Então, olha só, meus amores, para fazer essa peça, nós vamos precisar de um corte de sintético de 41 por 26, a mesma medida no que você for usar para o forro. Aqui eu escolhi um tecido de estofado que chama Animale, mas você pode usar o suede, que é um tecido de estofado bem em conta aí, e ele tem um toque aveludado, fica bem macio e protege bem o seu equipamento, tá? Desse mesmo material, eu cortei também aqui uma medidinha de 20 por 20, que é para fazer o acabamento do bolsinho que vai aqui na frente, tá bom? Cortei 2 vezes no mesmo sintético de 9 por 9, que é para fazer a nossa abinha, para fechar a peça. No plástico cristal, nós vamos precisar de uma vez de 12 por 20 e 2 vezes de 26 por 20. Em uma das medidas de 26 por 20, eu peguei o meu furador e fui fazendo buraquinhos aqui, ó, que é para ter uma passagem de ar, né, pro equipamento respirar e também não ficar abafando muito o som, tá? Então eu fiz alguns buraquinhos só aqui em cima, eu vou tentar mostrar para vocês aí no vídeo, ó, mas tem vários buraquinhos que eu fiz com o vazador, tá? Eu utilizei o alicate para vazar, que é esta ferramenta aqui, ó, para ficar uns buraquinhos bem redondinho, bem bonitinho, tá? Não ficar rasgado o plástico. Ele ficou realmente com os furinhos bem certinhos, tá bom? Vou utilizar também o viés de gorgurão, tá? Eu estou utilizando aqui o marrom, que ele combina bem com o meu tecido do forro, que é para fazer o acabamento do plástico cristal. Vamos precisar de 22 centímetros de zíper e um cursor aí da sua escolha. E eu vou usar também para o fechamento um botãozinho de imã, tá bom? Eu vou usar o botãozinho de imã
que é aplicado com essa matriz. Então, o acabamento tem que ficar escondido, embutido dentro da peça. Eu vou começar confeccionando a aba. Peguei aqui os meus 2 cortes de 9 por 9, vou colocar direito com direito. E utilizando a minha régua de cantos de curva, eu vou marcar aqui a curvinha. Eu já marquei. Utilizando aqui a minha curva com um raio de 5 centímetros, você pode utilizar um cone de linha, você pode utilizar um pratinho, tá? O que você tiver aí para fazer os cantos em curva, tá bom? Mas se você quiser adquirir uma ferramenta que já facilite aí bastante o seu trabalho, a lojinha da Jo ou a Costura Tudo Tecidos, que são os meus parceiros, tem esses materiais para oferecer para você. A Costura Tudo Tecidos tem atendimento local aqui em Ribeirão Preto, na minha cidade. Se você for até lá, você tem desconto nas compras com a minha indicação. E a lojinha da Jo envia para todo o Brasil para atender a todas com os materiais que vocês precisam, tá bom? Todos os contatos dos meus parceiros estão aqui na descrição do vídeo. Eu fiz a marcação, então, em apenas um lado. Vou posicionar bem certinho e vou costurar com margem de um pezinho de máquina. Depois a gente corta aqui em cima da linha, tá? Então, olha só, costurei e já cortei aqui o excesso de sintético e vou desvirar a minha peça. Com o auxílio de um palito, você pode ir passando, empurrando bem as costuras aqui pra fora, deixando ele bem arredondadinho, tá? E agora nós vamos passar uma costurinha de pesponto aqui nessa volta. E olha só, a nossa linha já está pronta, nós só vamos já posicionar aqui o botão. Eu vou dobrar ela assim ao meio, para eu encontrar aqui o centro da minha peça. E vou colocar aqui o botãozinho. Se você tiver dúvida sobre como coloca o botão, tem um vídeo lá no meu Instagram falando sobre botões de imã, tá bom? Então eu vou adiantar esse passinho e aí a gente já volta para a confecção da peça. E olha só, a aba já está pronta com o botãozinho aqui aplicado, tá? E nós vamos reservar por enquanto. Eu peguei aqui a parte do tecido principal, tá bom? Do sintético que vai por fora. E eu fiz já algumas aqui marcações para adiantar. E eu vou explicar para vocês como que eu cheguei nessas medidas. Olha só, eu medi 4 centímetros para dentro da margem e centralizado, de altura aqui, eu coloquei 18 centímetros, tá bom? Então, centralizado aqui deu 18 centímetros. Sobrou da borda, ó, 4 centímetros de cada lado, tá? Pulei 1,5 centímetro e marquei mais 10 centímetros pela mesma altura, 18 centímetros, tá bom? E aí eu fiz essas duas marcações, esse retângulo com 1 centímetro de largura e esse retângulo com 10 centímetros de largura, tá bom? Ambos deixando 4 centímetros aqui na margem, e aqui então vai ser o canal para o meu zíper, e aqui vai ser o espelho para colocarmos o plástico cristal. Feitas essas medidas, eu vou recortar então, bem certinho, aqui aonde eu fiz essas marcações. Para recortar, eu vou utilizar a minha lâmina de precisão, o meu estilete de precisão, que é essa ferramenta aqui que tem que ser trabalhada com muito cuidado, mas ela é muito prestativa para fazer esses tipos de cortes bem precisos. Então eu vou lá na minha base de corte e vou vazar essas marcações. Então olha só, já vazei aqui o espaço para o zíper e também para a janelinha do plástico cristal. E nós já vamos posicionar aqui por baixo, ó, o nosso zíper, com bastante cuidado. Deixa ele bem centralizado, deixando a mesma sobra de um lado e do outro, tá? E nós vamos fazer uma costurinha de pesponto bem bonitinha aqui na volta para prender esse zíper no lugar. Então, olha só, já costuramos o zíper aqui no lugar. Aqui no avesso, nós vamos queimar essa pontinha para não correr o risco desse zíper ficar desfiando, tá? Apesar que nós passamos a costura aqui nas duas pontas, para ele ficar bem seguro aqui, mas nós vamos também queimar, selar essas pontinhas do zíper para ela não desfiar, tá bom?
Feito isso, nós já vamos posicionar também o plástico cristal aqui no bolsinho, tá? Também por trás nós vamos colocar o plástico. Para posicionar o plástico de uma forma mais fácil, nós vamos colocar ele aqui por trás e eu vou prender com a fita crepe. E olha só, já prendi o plástico cristal aqui e a fita crepe você já pode retirar. Agora eu vou pegar o corte de 20 por 20 do meu tecido que eu escolhi para ficar aqui por trás desse bolso e vou posicionar ele aqui de forma que ele pegue tanto o zíper como o meu bolsinho de plástico cristal. Vou prender ele aqui no lugar também com a fita crepe, só para ele não sair da posição. Reparem que eu coloquei o direito do meu tecido para baixo, tá? E aqui no direito, ó, ele vai ficar aparecendo desta forma. Você pode escolher um tecido estampadinho, que você preferir, para ficar aparecendo aqui no plástico cristal, enquanto não tiver nada nesse bolsinho. Fica bem bonito também. E agora nós vamos fazer uma costura em toda a volta, pegando não só o plástico cristal, mas também o zíper. Eu vou usar como margem essa primeira costura que eu fiz, e vou fazer com margem de um pezinho de máquina. Dessa forma eu vou prender todo o tecido aqui atrás e também vou selar aqui esse bolso para ele ficar individual da nossa capa. E olha que lindo, ó. Feito isso, você vai ter um bolso com acesso aqui diferenciado, tá? Porque ele tem esse acabamento que separa o zíper do plástico cristal, dá até a sensação que são dois bolsos separados. E esse tecido que ficou aqui por fora, você nem precisa remover o excesso dele. Pode deixar ele aqui, tá bom? Para deixar essa peça mais macia, eu cortei aqui um pedaço um pouco maior que o meu tecido principal de uma manta acrílica com 1 centímetro de espessura, tá bom? Eu vou posicionar ela aqui no corpo principal da minha peça. E vou fazer uma costurinha em toda a margem, só para prender essa manta aqui no lugar e refilar esse excesso dela. Então, olha só, costurei aqui a minha manta acrílica em toda a volta, para minha peça ficar um pouquinho mais macia, tá? E eu já vou posicionar aqui no lugar a minha aba. A peça vai ficar fechada dessa forma, tá? Então, eu vou prender a minha aba aqui. Vou dobrar ao meio e vou achar o centro da minha peça. Vou pegar a minha aba, ó, e com direito, né? O lado que tá o botãozinho para cima, vou centralizar ela aqui. Vou fazer uma costurinha na margem, só para segurar ela aqui no lugar. Feito isso, ó, a gente já pode simular como se estivéssemos finalizando a peça, para encontrar o lugar aqui do botão, tá? Já marcar aqui onde vai ficar o outro lado do botão e aplicar. Já vou trazer aplicado para vocês. Lembre-se que qualquer dúvida, tem o passo a passo de como utilizar os botõezinhos de imã lá no nosso Instagram, no IGTV, tá? Se você tiver dúvida, corre lá. Então, já prendi o botãozinho aqui, ó, o avesso ficou aqui na manta, tá? Bem protegidinho, bem reforçado. E o lado de fora da nossa peça já está pronto para então aplicarmos o lado de dentro, tá? Vou reservar por enquanto e vamos preparar os bolsinhos do lado de dentro. Vou pegar aqui os meus 2 plásticos cristal. Conforme eu já passei para vocês, em um dos lados eu fiz vários buraquinhos, vazei com o vazador, tá? Para ficar uns buraquinhos bem redondinhos, bem certinhos. E vou passar então o viés aqui do lado. O viés que eu tô utilizando é o viés de gorgurão, tá? Esse que já tem um vinco no meio, que facilita bastante o trabalho. Eu escolhi essa cor porque vai combinar com o material que eu tô usando pro forro. E vou passar então aqui, abraçando o meu plástico cristal e já vou costurando ele aqui no lugar, tá? E aí, de uma forma bem rápida, você faz o acabamento aí no seu plástico cristal. Depois que você passar o viés, você pode pegar o seu tecido, que vai ficar pro lado de dentro da sua peça,
e você vai posicionar os bolsinhos com o viés que você passou de acabamento virado para o lado de dentro da peça, tá bom? De distância entre um bolsinho e outro, você vai deixar aqui aproximadamente 2 centímetros, tá? Que é o suficiente para a altura do iPad e aqui um pouquinho, e uma sobra de segurança. Um dos meus plásticos eu deixei um pouquinho maior, mas eu já posicionei aqui da forma que eu quero que ele fique. Vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta e o que tiver de excesso de plástico, se você cortar o seu um pouquinho maior também, depois você refila. Então, já fiz a costurinha em toda a volta e já refilei o excesso do plástico. É muito importante que para fazer essa costura, o seu tecido que vai ficar para o forro esteja cortado no tamanho certinho do tecido do lado de fora, tá bom? Para que quando você aplicar o plástico, cortar os excessos, não fique diferente do tamanho do seu tecido do lado de fora. E agora nós vamos pegar a parte que nós já reservamos e vamos colocar, ó, direito com direito. Tá? Lembrando que o lado que eu deixei os buraquinhos é o lado que vai o iPad. Então, você pode colocar, ó, como se ele já tivesse virado pro lado direito, tá? E ele ficaria fechado dessa forma, ó, tô colocando virado de frente para vocês. E quando abrisse, o iPad ficaria desse lado. Então, você verifica o lado, a posição que ficaria certinha, tá? E aí você pode trazer o outro aqui por cima, ó, e dessa forma você não corre o risco de colocar na posição errada, tá bom? Eu vou prender aqui tudo com os grampos. Então, olha só, prendi com o grampo em toda a volta e eu vou escolher o melhor lugar para deixar uma boa abertura, o suficiente para entrar uma mão minha inteira, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, uma abertura. Vou deixar essa abertura. Então, com margem de um pezinho de máquina, eu vou começar uma costura com um retrocesso aqui, vou dar toda a volta na peça e vou finalizar com um retrocesso aqui. Quando chega no cantinho, é importante você parar com a agulha na mesma distância de margem de um pezinho de máquina que você está utilizando aqui. Você vai parar com a agulha para baixo, faltando essa mesma distância para essa margem, tá bom? E aí você vai com a agulha para baixo, levantar o seu pezinho e virar o seu trabalho, tá? Dessa forma ele não vai ficar com ponto saltado, nem com dentinho, vai ficar um canto bem bonitinho. Essa peça toda eu fiz com a linha de nylon 60 na minha máquina e uma agulha número 18. E o meu ponto regulado no ponto número 3. Ó, todos os cantinhos nós vamos cortar ele assim, ó. Bem próximo da costura, na diagonal. E aqui pela abertura que nós deixamos, nós vamos desvirar a peça. Eu vou colocar minha mão aqui na onde está mais distante e vou empurrar para a abertura. Aqui onde nós deixamos a abertura, você vai dobrar para dentro o equivalente à mesma margem de costura que nós utilizamos em toda a volta. Então, nós vamos dobrar e colocar os grampinhos para segurar no lugar. E agora nós vamos fazer um pesponto em toda a volta, bem na beiradinha, para fazer o acabamento e já fechar essa peça. Finalizado o pesponto, olha só como que ele fica. A peça está prontinha para entregar para sua cliente. Ela fica bem macia, que é para proteger o equipamento que estiver aqui dentro. Tem o bolsinho frontal, que pode ser para colocar uma foto ou qualquer outro material que a sua cliente quiser guardar.
Fica um bolsinho lateral para colocar qualquer outro documento e o bolsinho com os buraquinhos para colocar o iPad ou o tablet da sua cliente, tá bom? Essa mesma sugestão de capa serve para fazer capa de agenda, capa de bíblia também, tá? Vale aí a sua criatividade. Então essa é a minha sugestão hoje para fazer essa capinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e que vocês multipliquem muito aí no seu ateliê. Um beijo!